Está no ar o programa Saúde e Consciência e conta com a presença da pesquisadora Silvia Gracelli Russi, pesquisadora da Universidade Paranaense do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Aplicada à Agricultura, e sua aluna, a Patrícia Mota Novello. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios está a Silvia e a Patrícia. Muito obrigada pela participação de vocês no programa, é um prazer recebê-las, para a gente poder conversar um pouco sobre as atividades que foram desenvolvidas durante o teu programa de mestrado e sobre as atividades que o programa de biotecnologia desenvolve. Então, muito obrigada, é excelente tê-las aqui conosco novamente. Obrigada pelo convite. Obrigada. Patrícia, poderia contar para a gente um pouquinho sobre a tua trajetória dentro da pesquisa? Você é formada em quê mesmo? Ciências biológicas, com ênfase em biotecnologia, aqui pela Universidade Paranaense em Umuarama. Ah, que legal! A tua formação na graduação ela já foi voltada para ferramentas biotecnológicas. Sim. Olha só que interessante. Ele dá essa possibilidade dessa habilitação dentro das ciências biológicas? Sim. Após a conclusão do curso, eu fiz uma pós-graduação em educação ambiental e depois procurando me aprofundar mais no assunto, eu optei em fazer o mestrado aqui da Unipar, Biotecnologia Aplicada à Agricultura. Você se formou na graduação aqui na universidade mesmo, aqui em Umuarama? Universidade Paranaense. Ah, que aqui joia. Em Umuarama. Que legal. E daí você começou a se interessar pela parte científica, pela parte da pesquisa, já desde a graduação, ou esse interesse veio depois que você se formou, que daí começou a procurar sobre os programas de mestrado, enfim? Como desde que foi? A graduação. Portanto, eu tive que dar uma pausa nos estudos, que eu fui mãe nesse meio tempo, então eu esperei o filho crescer um pouquinho para eu poder voltar a me dedicar aos estudos. Ah, que legal. Mas durante a graduação você fez iniciação científica? Iniciação científica, num projeto da Calêndula, lá no Horto, e o qual era ministrado pela professora Jussara na época. Uhum. E o que você achou de interessante da calêndula? Porque a calêndula ela tem tantos efeitos, ela é super aromática, ela tem ações bastante específicas. O que vocês encontraram na pesquisa de vocês sobre a calêndula? Então, uma das principais substâncias que ela tem um efeito calmante. Então, era muito interessante trabalhar com ela. Nós ficávamos horas observando. O cheiro, como você mesmo disse, era muito agradável no ambiente. E aí as outras turmas dos anos seguintes que dariam continuidade ao projeto, Então, na verdade, eu não participei até o final desse projeto. Uhum. Patrícia, você trabalhava daí então extraindo o óleo essencial da calêndula ou trabalhava com as folhas dela? Então, nós trabalhávamos na parte do cultivo da calêndula no horto, Essa segunda parte seria feita no ano seguinte pela próxima turma que entrasse nessa área. E assim, em relação ao programa de iniciação científica, você acha que fez diferença para você ter um pouco mais de interesse pela área científica e depois vir a buscar o mestrado? Sim, com isso desenvolveu mais o meu lado querer participar, saber mais, me aprofundar num assunto. Portanto, mais tarde resolvi procurar o mestrado por isso. Uma área específica, que eu pudesse me especializar. Você desenvolvia o projeto num programa voluntário, sem bolsa? Voluntário, sem bolsa. Que é aquele PIC, que se fala, Programa de Iniciação Científica. Isso. Nesse programa, qualquer aluno, qualquer pessoa pode participar do projeto sem ter aquela obrigatoriedade de carga horária específica
para ele, porque é um programa voluntário, não é mesmo? E daí você consegue Sim. ter um pouquinho mais de autonomia para dentro do teu planejamento e dos seus horários conseguir desenvolver a pesquisa. Isso é muito legal, uma possibilidade de qualquer pessoa que tem interesse pela área científica poder participar, Sim. que é muito importante, não é, professora? Com certeza. Normalmente a gente tem visto que os alunos que participam de iniciação científica, seja na forma de PIC ou PIBIC, eles se tornam muito mais autônomos, muito mais, eles desenvolvem melhor a pesquisa, muito mais, tem mais autonomia dentro do laboratório, um maior poder de decisão, então a gente vê que aprendem a trabalhar em grupo, com que certeza. é uma Além habilidade disso, importante, porque quando vai para a parte de mercado de trabalho, a gente sabe que essa habilidade do trabalho em grupo, equipe, ela é solicitada e ela é necessária. Com certeza. E normalmente a gente faz isso porque, como a gente tem muito aluno, normalmente a gente forma pequenas equipes para tocar em conjunto os projetos, né? Porque então isso acaba até desenvolvendo o aluno a capacidade de liderança e de trabalhar em equipe. Então acho que participar de qualquer programa de pesquisa, PIBIC ou PIC, é fundamental. Acaba sendo muito interessante, né? Só tem benefícios. Patrícia, e daí? Depois você acabou ingressando no programa de Biotecnologia Aplicada à Agricultura para fazer o teu programa de mestrado. Sim. Né? E foi com a professora Silvia, de orientadora? Sim, minha orientadora foi a professora Silvia. Eu ingressei no ano de 2015, né? Foi um ano bastante trabalhoso, porém eu falo que é um conhecimento que eu vou levar para a vida toda. E você não fez o mestrado já imediatamente após a tua graduação? Não. Esperou um tempinho? Esperei alguns anos, me especializei em 4 pós-graduação, mas na área das ciências biológicas mesmo foi a educação ambiental. Os demais cursos são na área da educação, porque eu também sou formada em pedagogia e atuo como professora. E me diga uma coisa, o que seria a diferença, assim, porque já que você fez os dois cursos, você fez tanto a especialização quanto você fez o mestrado. O que você vê de diferença principal entre esses dois níveis para o pessoal que está em casa? Porque às vezes, né, a pessoa pensa assim, vou fazer uma especialização. Ou será que eu faço um mestrado? Mas para entender essa diferença, você que vivenciou as duas coisas, o que você entendeu de diferente ali entre eles? O mestrado me levou mais para a parte prática mesmo, então eu pude ver através das técnicas, né, das aplicações de testes, eu pude ver resultados, diferente de uma pós-graduação, né, uma especialização, o qual a gente frequenta as aulas, porém não tinha essa prática, né, desenvolvida em laboratórios, então eu não apliquei a minha pesquisa. Agora eu pude aplicar a minha pesquisa, né, e obter resultados satisfatórios. Isso é bastante interessante, porque nesse nível, nessa modalidade que é a especialização, que é o lato sensu, é extremamente importante também, Sim. Porque traz conhecimento de várias áreas. Ele acaba tendo um conhecimento mais muito mais amplo. Ele é aberto, né? Na Sim. verdade, você vai ver muita coisa sobre tudo, mas não especificamente sobre nada. Exatamente. E daí, no estrito sensu, ele afunila e vai realmente buscar a fundo, né? Buscar a fundo o conhecimento, né, de um problema, um determinado problema, uma técnica, enfim. E normalmente a parte de estrito sensu, ela tem inclusive um projeto de pesquisa, né, que tem que desenvolver o seu projeto. Então acho que isso que acaba sendo uma das principais diferenças. Então na especialização é mais teórico, você faz a sua monografia, uma redação mais de revisão de literatura. Agora no mestrado, no doutorado, não, você tem que fazer essa redação, mas é baseado nos dados que você vai coletar de pesquisa, né? Então, acho que... Você disse que você trabalha com ensino fundamental? Ensino fundamental ensino e fundamental, ensino médio. E daí, como que tá, assim? Você conseguiu aplicar o que você vivenciou dentro do programa de mestrado né, todo o conhecimento que você adquiriu ali nas suas 4 especializações, você conseguiu colocar isso para os alunos já lá do ensino fundamental, enfim, em termos de conhecimento, de resultado, de aplicação? Você acha que você consegue trazer isso para a tua vivência do ensino? Dentro da disciplina de ciências biológicas, de biologia, né, trabalhando as ciências biológicas, comentei por diversas vezes. Já no ensino fundamental, voltado mais para a área da alfabetização, né? Então ainda não teve como juntar.
Mas na parte da biologia, com certeza, consegue incluir. Sim, no ensino médio, onde eu trabalho, eles participaram bastante dessa parte do meu projeto. Isso. Eles fazem ainda aquelas feiras de ciência? Sim. Eles trabalham? E nessas feiras de ciências, teve como colocar alguma coisa de tudo isso que vocês vivenciaram? Dessa parte das plantas, dos cultivos? Já pensaram, né, numa feira dessa forma? Então, é que esses últimos anos a nossa escola não teve feira, uns 3 anos para cá, não teve feira de ciências. Nós tivemos uma feira exposta pelo curso normal, que é o antigo magistério, então onde os alunos mostram para a população em geral os trabalhos que eles desenvolvem, né? Porque como eles aprendem para poder ensinar as crianças do ensino fundamental. Então já fazem uns 3 anos que não tem uma feira de ciência mesmo, né? É mais essa feira expositiva do curso do magistério. Pena, né? Eu me lembro na minha época de infância, enfim, que eu ainda estava no ensino fundamental e no ensino médio, que era um momento que a gente esperava bastante do ano para poder fazer essa feira de ciência. Passava o ano planejando quem a gente ia expor na feira de ciência. Expor na feira, o tema, né, para pensar. O tema, é gostoso isso, porque na verdade acaba já embutindo na criança aquele primeiro pensamento sobre a parte científica. Com certeza. É muito gostoso. Muitos ali descobrem o que querem, né? Que querem ser cientistas. Muita criança, a gente escuta isso, né? Quero ser cientista. E daí, assim, quando que bateu esse interesse seu para começar um programa de mestrado? Quando que você pensou assim, fala, não, agora eu vou fazer um mestrado, tá na hora? Então, trabalhando dentro da área da educação, eu sinto a necessidade de estar buscando sempre um aprimoramento, né? E apenas a especialização, eu acho que não me bastava mais, porque eu já tinha feito 4, né, pós-graduação, 4 especializações. Então não tinha mais para onde eu correr. Ou eu ia para frente, né, e eu queria buscar algo mais aprofundado e aprender mesmo, a ter um conhecimento. Eu sempre falo assim que a gente entra no mestrado, quando você chega ali você vê que você tem muito a aprender, muita gente para dividir conhecimento com a gente, como a professora Silvia sempre me amparou, né? Quantos socorros eu pedi, outros colegas do curso, então é uma troca muito grande de experiência. Eu senti essa necessidade de aprofundar mais o meu conhecimento. E ainda mais enquanto professora, né? Quanto mais eu aprender, mais eu posso ensinar. Na educação você é do Estado? Município e Estado. E Estado. E daí assim, olha, para o município e para o Estado, existe também, além de todo esse conhecimento, aquela questão do plano de carreira, que também acaba sendo mais um incentivo. Sim. No município, né, onde eu tenho meu concurso de 20 horas, quando eu entreguei o meu diploma do curso de conclusão, eu tive uma elevação no plano de carreira. Inclusive, eu sou a primeira professora municipal da minha cidade, mestre. Nossa, isso é muito orgulho. Muito orgulho. E no Estado, eu ainda trabalho contratada, então, para mim, o diploma, por enquanto, não pontua. Né? Mas isso, além, né, claro, toda a parte do conhecimento ela é importante, mas também o reconhecimento também é. Sim. Qual que é o município que você seleciona? Itapejara. Em Itapejara. Itapejara. Imagina que legal, a primeira professora do município inteiro com o título de mestrado, isso é muito orgulho. Sim. E você tem filhos? 2 filhos. 2 filhos. E para os filhos também. Sim. Né? Porque faz uma grande diferença saber que os pais, né, a mãe continuou os seus estudos e que teve essa vitória, essa concretização desse sonho, porque, querendo ou não, é muito gostoso. A gente é o espelho dos filhos, né? A gente é o espelho dos filhos, é o que eu diga. Muito legal. E Silvia, o que você acha que o mestrado ainda pode contribuir com a formação? Porque hoje a CAPES, ela fala tanto de vincular e voltar os nossos programas para a parte da educação básica, porque a CAPES agora entende que a educação básica é também um problema, não digo como se fosse um problema que envolve também os programas de pós-graduação em nível de estrito senso. A gente tem a grande responsabilidade de também atuar junto com os programas de ensino fundamental, né, para poder dar um up nesse ensino no Brasil, que são locais de dificuldade que a gente encontra. Então, como que fica a tua visão em relação a isso?
Então, eu acho que, assim, normalmente, a gente pode, inclusive, acho que atuar em conjunto, projetos de extensão, tentar levar o conhecimento, porque normalmente o pessoal acha que biotecnologia vai mexer com uma série de coisas que é inacessível, né? E, na verdade, a gente vê que não é. Muita gente desconhece a biotecnologia na sua palavra mais simples. Então, assim, a gente tem alguns projetos, inclusive, de levar nas escolas, desvendar o que é a biotecnologia. Até eu sempre falo, olha, até fazer vinho você está aplicando biotecnologia, porque você está aplicando o fermento para vinho ou pão, fazer a mesma coisa. Então, assim, a gente pode atuar desde o conhecimento mais simples até começar a embutir, inclusive nos professores, a questão de vir e se especializar e tentar melhorar. Que acaba desenvolvendo o interesse já desde o pequeno, né? Desde aquela criança que está vendo aquela experiência que está acontecendo ali naquele momento e com certeza muda a forma como ela tem a visão e que ela procura o conhecimento. Com certeza. Fazer um experimento para eles até uma coisa mais simples que a gente tem feito com os alunos quando tem feira, né, para demonstrar o curso, a gente faz extrair DNA de banana. Super legal. É bem de forma bem simples, mas eles falam, nossa, eu não sabia que era tão... É claro que quando a gente vai para o laboratório a questão é mais aprofundada, é diferente, mas já começa de pequeno a embutir o conhecimento e a busca de conhecer e conhecer o... Muito legal. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já. Você que está em casa, não saia daí, nós já voltamos. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios a Patrícia e a professora Silvia. Patrícia, eu queria saber um pouco mais agora sobre o projeto que você desenvolveu no seu mestrado. O que você estudou no mestrado? O meu trabalho foi voltado para o estresse hídrico com a planta do manjericão. Nós trabalhamos com o manjericão, que é uma planta muito comum, né? Muitas pessoas usam essa planta. Nossa, para a parte alimentícia, meu Deus do céu, como é usada. E ela é super tem um valor, gostosa e aromática. Um valor muito alto, né, no mercado. E o interesse em descobrir mesmo quais as propriedades que o manjericão possui. E como que vocês fazem esse estresse hídrico? Como que é isso? Então, como que a gente fez, né? A gente pegou o solo e simulou situações de déficit hídrico, de falta de água. Ah, na falta. Da falta de água. Então, a gente tinha plantas com água completamente irrigada,
plantas com 50% da capacidade, né, de irrigação que a gente tinha, e plantas, acho que com de 40% a 30% que eram bem seco. Então a gente pesava os vasos e adicionava aquele mínimo de água só para ela não morrer. O manjericão, ele é, assim, bastante sensível, assim, ele sente muito essas alterações hídricas? O manjericão que foi submetido ao estresse severo, né, o que recebia pouca água, ele demonstrou uma defesa, né, muito grande, porém era visível que o desenvolvimento da planta, né, ela sofreu bastante em relação aos outros tratamentos, em questão de crescimento, né, altura, turgescência na folha, né, a massa da planta, tudo se reduziu pela quantidade mínima que ela recebia de água. A nossa região aqui é uma região produtora de manjericão? A gente tem bastante locais que plantam manjericão e que fornecem ou não muito? Não, eu acredito que não. Até mesmo porque as nossas mudas vieram de fora, né? A gente adquiriu mudas de fora. Mudas de fora. E daí, assim, como que a gente faz, por exemplo, pegando esse conhecimento? Porque quando vai o produtor, né, o grande produtor do manjericão, vai começar a produzir para poder fazer a venda desse produto, para processar para aqueles saquinhos que eles fazem desidratado, né, que é utilizado, triturado, enfim, para a parte alimentícia, eles vão ter que fazer um plantio em grandes áreas, até porque tem que tirar muita coisa, né, para conseguir fazer um saquinho. Não é pouca coisa de planta, não. Então, eles têm que fazer grandes áreas. E daí, pensando nessas grandes áreas e pensando nos resultados que vocês tiveram no trabalho de vocês, como que você consegue aplicar esse conhecimento da pesquisa para melhorar essa produtividade do produtor, do grande produtor ali para o manjericão? Então, o que a gente observou que, de fato, o manjericão é muito sensível. Então, qualquer estresse hídrico, qualquer falta de água, ele acaba diminuindo demais a produção. Então, assim, o produtor que pretende fazer uma manejo em larga escala, ele vai ter que pensar num sistema de irrigação que funcione bem, porque se ele não tiver isso, a falta de água vai comprometer a produção dele em larga escala. Então, no programa de biotecnologia, a gente sabe que tem um outro grupo de professores também, que também trabalha com manjericão, dentro da equipe de vocês. Acho que é a professora Hélida, não é? Isso, ela trabalha com a parte de cultivo in vitro. Isso. Só que daí, o dela, o que muda da pesquisa do cultivo in vitro para aquilo que vocês fazem, que é do estresse hídrico? Então, no caso da professora Hélida, quando ela trabalha com o cultivo in vitro, ela dá todas as condições perfeitas de água, nutriente, luz para a planta se desenvolver. Nós não, a gente quer justamente ver como que a planta responde quando está na situação limitante. Precária. Então, assim, por que a gente tem visto isso? Porque a gente quer ver como que a planta vai responder. Quais são os mecanismos de defesa que a planta possui para tentar sobreviver? Porque a gente tem visto que as plantas, principalmente o manjericão, ele tem uma plasticidade muito grande, ele responde muito facilmente. Então, da mesma forma que eu falei que ele é muito sensível à água, quando você irriga, a gente vê que ele já começa a responder e as folhas que estavam secas, de repente, já começam a ficar túrgidas, né, por causa da absorção de água. Então, assim, a gente quer ver como que essa era a resposta dessa planta frente a essa situação, como que ela respondia, que é o que acontece no campo, né? Essa é a situação real, essa é o que o agricultor vai lidar com o dia a dia. E o tipo de adubagem de solo também influencia, Patrícia, que vai ser feito para isso? Sim. Com certeza, a gente tem visto que plantas que, além, por exemplo, a gente fala que eu trabalho déficit ambiental, mas também o déficit nutricional, a parte de falta de nutriente ou um solo inadequado, inclusive até quando a gente compara regiões que tem o solo arenoso com o solo argiloso, é diferente a resposta da planta, porque a gente vê que todo o manejo vai ser diferente, consequentemente a planta vai responder de forma diferente. O metabolismo dela vai ser totalmente alterado em função disso.
fora essa alteração do estresse hídrico que vocês fizeram com a planta, vocês também verificaram daí os constituintes que estavam presentes nela, na planta? Sim. Nós fizemos a extração do óleo. Você disse que precisa de uma grande quantidade de folhas, né, para fazer uns pacotinhos. Imagine do óleo. O óleo, nós extraímos de 30 vasos, nós não obtivemos nenhuma grama, né, professora? Nossa, que rendimento baixo. Rendimento muito baixo. E, no caso, o óleo é usado, né, na indústria aromática, né? Um dos principais compostos presente nela é o linalol, que é um composto muito utilizado nessa indústria aromática, né? Que ele é um fixador de fragrâncias. O linalol e 1,8 cineol, que é outra substância encontrada nele, eles são utilizados nesse ramo, né, comercial, porém a quantidade que nós obtivemos foi muito pequena. Então imagino que para uma indústria o rendimento é baixo, bem pequeno. Isso é interessante, né? É uma loucura, porque na verdade quando a gente pensa ou compra um frasquinho de óleo essencial para usar em casa, a gente não tem noção do trabalho que dá para obter aquele vidrinho pequenininho. E da quantidade de planta, massa fresca que a gente precisa para obter um pouco de óleo. É uma loucura, né? Bastante. Porque eu trabalhei num projeto de pesquisa com a cúrcuma longa. A cúrcuma é um rizoma, né? A gente usa o rizoma, que é como se fosse um gengibre, a raizinha, né? Que a gente usa. E ela pesa bastante, só que na hora que você vai fazer a coleta desse material, para preparar ele, para extrair, para tirar eu não uso o óleo essencial, usava só o extrato mesmo, né? Mas só o preparo do extrato, a perda que você tem do material é uma coisa impressionante. De 55 quilos lá que a gente extraiu, gerou no final assim, 500 gramas. Uma coisa absurda de perda. E imagina a folha, que é o caso do manjericão. É que tem muita água, né? Muita água. Eles são extremamente hídricos, né? E por isso que a gente fala, qualquer déficit hídrico, consequentemente, a gente... Mas é engraçado que a gente não observou isso no rendimento. Embora o rendimento total seja baixo, as plantas que foram submetidas ao estresse severo foram justamente as plantas que tiveram maior rendimento. O rendimento aumentou muito mais do que aquela planta. Mesmo? O que será que acontece na planta? Ela vai tentar achar uma forma de sobrevida, de tentar reverter aquele quadro? Então, a gente acredita que justamente o óleo, junto com os seus constituintes, eles devem ter uma fonte ou um mecanismo de defesa que façam que aumente a produção de óleo. Então, a gente viu, por exemplo, que embora a área foliar seja menor, parece que há um aumento de glândulas produtoras de óleo. Então, assim, isso é uma das hipóteses que a gente tem visto na literatura. E daí, fora que a gente acredita que o óleo, na verdade, você quando aumenta o teor de óleo, ele diminui a perda de água, né? Porque o óleo... mas se fosse pensar por esse lado, seria melhor, né? Em termos de produção para a indústria. Então, quer dizer, submeter ela a esse estresse alto. Induzir o estresse alto, né? Para aumentar a produção do óleo, né? Para conseguir esse efeito. Então, a gente até fala que talvez uma forma de... Para a grande indústria, talvez induzir plantas ao estresse seja uma alternativa para tentar aumentar o rendimento e tentar, inclusive, aumentar a produção de alguns compostos que são aumentados em função do estresse. Que a gente viu que, por exemplo, quando é submetido ao estresse, os fenilpropanóides aumentaram e muito. Quase 50% da composição do óleo era só de fenilpropanóides quando em estresse severo. E esses fenilpropanoides, continuando o que a professora está falando, nós encontramos dois principais compostos, que é o estragole e o eugenol, que eles são utilizados como antissépticos, né? E também eles têm ação repelente, então também é utilizado nessa parte de cosmético, né? No comércio. E hoje em dia falar em ação repelente é super importante, pensando ali no mosquitinho, né? Para tentar evitar, né? Com certeza. Febre amarela. Patrícia, agora me diga uma coisa, você teve uma formação prévia com a base da biotecnologia. Você sentiu
muita dificuldade quando você ingressou no programa de mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura, na hora de aplicação dessas técnicas? Porque você teve uma base teórica sobre tudo isso, não teve? Sim, mas ainda assim, quando a gente chega no mestrado, a gente vê que o conhecimento ainda precisa muito ser continuado, né? Tem um aprofundamento. Por isso que nós temos a nossa orientadora, né, que nos socorre em todos os momentos, né, cessando qualquer dúvida e colaborando o tempo todo para que a gente faça uma coisa correta. Até mesmo porque, como é um experimento, a gente não pode perder aquele experimento, né? Nós temos prazos e a gente depende da planta. Então, chegou a hora de colher, é hoje, não posso deixar para amanhã, né? Então, acaba sendo, a gente depende muito, né, do clima, de todo o processo do desenvolver da planta, né? É super legal o trabalho que vocês desenvolveram. Acho que deve ter sido super gostoso trabalhar com manjericão, porque o manjericão o cheiro ia longe. O cheiro é uma delícia. A hora que você vai para o laboratório, dá para saber lá de longe que está trabalhando com manjericão. Ele. Porque ele é muito característico, né? Não tem como você não saber que é o manjericão. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que foi desenvolvido, parabéns pelo título de mestre. Obrigada. Já aguarda que você retorne já logo para o programa de doutorado, assim que for possível, para você também fazer suas pesquisas e desenvolver seu projeto junto ao doutorado. Parabéns por ser a primeira mestre lá de Tapejara. Obrigada. Esse é motivo de orgulho para a cidade, para a família e para nós, com certeza, de ter uma egressa que está levando esse conhecimento para lá. Professora, obrigada. Parabéns também pela atividade que foi desenvolvida e pela orientação aí dos alunos, que você está de parabéns. A tua equipe é maravilhosa. Obrigada, Evelyn. Estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigada pelo convite. Você que está em casa, eu aguardo você na próxima semana. Não deixe de nos assistir. Até lá!